Olá, alunos! Muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Instalação e Configuração de Serviços de Redes. Por essa aula, nós vamos estudar o protocolo HTTP. Bom, nos nossos objetivos, esperamos que você conheça as principais características desse protocolo HTTP. Vamos relacionar alguns valores de mensagens de cabeçalho do protocolo HTTP e falar um pouquinho sobre os arquivos de configuração do servidor Apache, que vai ser utilizado como exemplo para a aula do encontro presencial dessa semana. Também esperamos que você consiga compreender a relação entre cliente e servidor para essa aplicação, que é o HTTP. Bom, vamos ver como é que se comporta o HTTP diante do modelo cliente-servidor. Vocês já tinham visto na aula passada uma figura semelhante a essa, onde nós temos o cliente aqui à esquerda, o servidor à direita, só que agora de forma mais específica vamos colocar aqui esses elementos para a aplicação HTTP, né, e não no modelo genérico apresentado na aula passada. Nós temos aqui o socket, o endereço IP, a porta lógica, enfim, todos os elementos que são imprescindíveis para a comunicação no modelo cliente-servidor. Aqui do lado do servidor nós temos o Apache. Apache é o nome do aplicativo que nós vamos utilizar como servidor do protocolo HTTP. O Apache ou HTTP trabalha na porta 80, é a porta que fica disponível para que o usuário faça a sua conexão. Nós temos aqui então o aplicativo. Na aula passada eu tinha comentado sobre essa divisão entre arquivos de configuração que o aplicativo tem e o daemon, o arquivo de execução, o arquivo de processo. Aqui no desenho estão marcados aqui o httpd.conf como arquivo de configurações e o httpd como o daemon, mas nós vamos trabalhar com uma versão mais atual, onde utiliza-se um arquivo chamado de Apache. Nós vamos trabalhar com a versão do Apache 2 durante essa semana. Do lado do cliente, nós vemos aqui como aplicativo de cliente o navegador ou o browser. Bom, o HTTP ele foi criado como um protocolo onde o cliente espera que o servidor lhe envie dados. O cliente faz requisição de dados para o servidor e o servidor lhe envia dados. Mas também é possível que o cliente envie dados para o servidor, por exemplo, quando está preenchendo um formulário. Nós vemos aqui na figura essa característica. Observem aqui em letras maiúsculas, né, nós temos aqui na primeira linha o GET, é um parâmetro que foi definido pela RFC 2616, está registrada lá no IETF, onde o cliente solicita dados para o servidor. O browser faz essa função, né, o nosso navegador, o usuário normalmente não tem que digitar nada disso, o próprio navegador faz essa função. Então ele dá aqui um GET, solicitando um objeto, no caso a página principal, que ele está tentando acessar, GET dessa página, solicitando então para o servidor que uma página seja enviada para o cliente. Ou o cliente pode enviar dados, aí o método é outro, é o POST. Quando tem dados de formulário, por exemplo, para serem enviados, o método utilizado, um dos mais utilizados é este aqui, olha, o POST. Nós vamos usar esses parâmetros num exemplo que será apresentado mais adiante. Bom, vamos ver então como é que são esses dados que são transferidos entre o cliente e o servidor aqui na camada de aplicações. O primeiro deles é o pedido, então a requisição, o GET, a função de pedir dados para o servidor. Olha só, não é simplesmente um pedido, né? Existe uma série de parâmetros que antecedem o cabeçalho de dados para uma requisição que o cliente faça para o servidor. Nós estamos acostumados a simplesmente digitar lá um www, o site que queremos acessar, apertamos Enter e pronto. O que acontece por trás disso, né? Agora nós estamos aprendendo como é que o protocolo lida com essa situação. Muito bem. Para fazer uma requisição de dados, eu tenho que colocar alguns parâmetros. O primeiro deles aqui, mais importante, é um método, por exemplo, aquele GET ou POST que foi mostrado na figura anterior. Temos aqui um espaço em branco
a URL, né, do endereço que contém a página que eu quero acessar, mais um espaço em branco. Aqui na frente a versão do protocolo, eu vou discutir essa versão também logo adiante. Esse CRLF que aparece aqui na frente é uma abreviatura para uma frase em inglês de Carriage Return Line Feed, significa um enter, né, uma mudança de linha. Nas linhas subsequentes nós temos aqui o nome do campo do cabeçalho e valores. Então são vários campos aqui no cabeçalho que podem ser configurados para acesso entre o cliente e o servidor. Vamos ver aqui num exemplo. Olha só. No lugar do método, nós temos aqui o GET, aqui um espaço em branco, a URL que eu estou acessando, né, como exemplo, www.index.html, mais um espaço em branco, a versão do protocolo HTTP 1.1, dado um Enter, e aqui alguns parâmetros, né, alguns exemplos de parâmetros que tem aqui no cabeçalho. Eu vou passar um exemplo, né, vocês têm até uma tarefa aí durante a semana para fazer, para verificar justamente o funcionamento desses parâmetros. Olha só, nós temos aqui o host, que é o endereço do servidor onde se encontra essa página que eu quero acessar. É um exemplo aqui de acesso na Wikipedia. Um método aqui chamado de Connection Close. O Connection Close ele é exclusivo para aplicações que trabalham em sistemas da primeira versão do HTTP. Nós vamos ver isso também um pouquinho mais adiante. Então eu preciso de todos esses campos, ou todas essas requisições que são feitas, criadas pelo nosso browser, né, o browser que faz essas funções, para solicitar uma simples página na internet. Olha o quão complexo seria se tivéssemos que digitar tudo isso. Bom, esse é o pedido de dados. Vamos ver como é o cabeçalho de resposta. O que é que o servidor nos envia de retorno? Olha só. A resposta do servidor também tem um cabeçalho que antecede os dados propriamente dito. Né? Os dados são uma página HTML. Não estão sendo mostradas aqui. Aqui eu estou mostrando apenas o cabeçalho. Então, o cabeçalho consta de uma versão, a versão do protocolo, também um espaço em branco, um código de estado para informar se, por exemplo, a página está ok. Às vezes você tenta acessar uma página e escreve lá o endereço errado e aparece uma mensagem de página não encontrada. Então são as mensagens de retorno que o servidor envia para o cliente. Essas mensagens recebem um código numérico. E na frente uma frase, né, uma frase correspondente àquela mensagem. Mais um Enter aqui e outros vários campos de cabeçalho com valores que são atribuídos. Observem aqui no exemplo. Olha só, então aqui na resposta do servidor nós temos a versão do protocolo HTTP 1.0. Esse número 200 corresponde ao código de estado informando que houve sucesso, né, que o cliente conseguiu acessar a página do servidor. Poderia aparecer uma mensagem, por exemplo, 404, que é o arquivo não encontrado na internet. E existem vários outros códigos de mensagem. E aqui na frente a palavrinha OK, né, vindo aqui como uma frase correspondente ao sucesso que o cliente obteve ao solicitar a página. Olha só alguns dos parâmetros possíveis de cabeçalho. Tem muito mais do que isso, mas aqui tem alguns principais. A data do arquivo, a data do acesso, né, a data que foi feito o acesso para esse arquivo, né, data e horário. O nome do servidor, né, o tipo de servidor que o cliente está acessando, olha aqui, o servidor Apache. Nós vamos instalar um servidor parecido com esse. Content Language, em qual linguagem que essa página foi criada, em inglês. Qual foi a última modificação dessa página? Quando ela foi acessada pela última vez e qual foi a última modificação? Qual é a versão que nós temos para essa página? O Content Type, mostrando qual é o tipo de página, qual é o conteúdo que tem lá dentro. Tem algum plugin, tem alguma informação de mídia ou simplesmente um texto HTML, como esta aqui. E o método utilizado para aplicações da versão 1 do protocolo HTTP, que é o Connection Close. Ou seja, significa que assim que o servidor enviar todos os dados para o cliente, todos os dados que contém a página, o servidor solicita que essa conexão seja encerrada através do
handshake de 3 vias que nós já vimos. Vamos ver aqui um exemplo de mensagem HTTP e que vocês devem fazer também aí para a execução de um exercício que está sendo proposto por essa aula. Olha só. Usando aqui o prompt, usando aqui o prompt do Linux, mas isso também pode ser feito no prompt do Windows, basta você digitar cmd e digitar os mesmos comandos que eu vou mostrar aqui. Você digita lá telnet, o endereço www.iftm.edu.br, vamos fazer um acesso como exemplo ao nosso site aqui do Instituto, e aqui na frente descrevendo a porta 80, que é a porta do HTTP. Feito isso, ele vai mostrar uma tentativa aqui de conexão e quando ele consegue conectar, aparece aqui a frase escape character is um chapeuzinho. A partir desse momento, o servidor está aguardando, o servidor do IFTM está aguardando para que eu solicite quais dados eu quero deste servidor. O que nós estamos fazendo aqui nesse exemplo é emular um browser. Estou mostrando como é que um browser faz para acessar o servidor. Neste caso, nós sim vamos ter que digitar aqui aqueles parâmetros que eu mostrei no cabeçalho, nas figuras aí passadas. Olha aqui o método get, espaço, o index.php, que é o arquivo que contém a página aqui do IFTM, e aqui na frente a versão do protocolo, HTTP 1.0. Então eu tenho o método, um espaço em branco, a URL, um espaço em branco, a versão do protocolo e um Enter. Não coloquei aqui nenhum parâmetro de cabeçalho de envio, não. Apertei apenas 2 Enters. Aperta-se 2 Enters em sequência. Nós obtemos aqui a mensagem de resposta. Primeiro o cabeçalho, olha aqui. Então olha a resposta aqui. Primeiro vem a versão, HTTP 1.1, é a versão que o servidor está instalado. Eu requisitei uma conexão na versão 1.0 e o servidor me respondeu que está instalado com a versão 1.1. A mensagem o código de retorno de sucesso, 200, e a mensagem aqui, ok. E aqui os vários parâmetros, conforme eu mostrei no slide anterior. Aí, Observem que esse servidor está usando uma versão do Apache para o Ubuntu, olha, 2.2.14 é a versão que o servidor aqui do IFTM está utilizando. Aqui um outro parâmetro mostrando que tem o módulo do PHP instalado. Inclusive, aí nos vídeos do material complementar que foi indicado para esta aula, existe uma explicação lá para que se instale esse módulo. Se vocês quiserem, seria bom dar uma olhada nisso lá. Bom, e vários outros parâmetros aqui que nós já tínhamos visto. Depois do cabeçalho, nós temos aqui a página. Então, esses aqui são os dados que o servidor envia para o cliente. Aqui o cliente fazendo um GET solicitando dados para o servidor, o cabeçalho de resposta e os dados em seguida. Observem que aqui nós temos as tags HTML correspondentes à página lá do Instituto, do IFTM. É claro que não dá para ver a página, como nós veríamos no browser, uma vez que esse ambiente aqui de prompt, ele não fornece recursos para interpretar os códigos HTML. Bom, aqui nós temos as duas versões do protocolo HTTP. A primeira versão 1.0 é uma versão mais antiga, onde as conexões não são persistentes. O que significa? Imagine que você está acessando uma página que tem diversos objetos. O que são objetos da página? Os links, as figuras, os banners, áudio, qualquer componente que contempla uma página que vai ser acessada. Então, para cada link desse, o cliente tem que fazer um pedido de conexão. Para as conexões não persistentes, o cliente solicita uma conexão com o servidor através do handshake de 3 vias, solicita que o primeiro objeto, o primeiro link seja enviado e o servidor encerra a conexão. Por isso nós vimos no cabeçalho mostrado no exemplo anterior o método connection close, o servidor encerra a conexão. Em seguida o cliente conecta novamente e solicita o segundo link. Então imagina quantas vezes o cliente tem que fazer isso se uma página tiver 10, 12, 15, 20 links para serem acessados.
A partir disso, foi criada uma nova versão, o HTTP 1.1, que é a versão mais recente, onde as conexões são persistentes, ou seja, o cliente faz o handshake, conecta-se ao servidor, e o servidor envia todos os dados que estão disponíveis na página, e só após enviar esses dados a conexão se encerra. Então a conexão se mantém, o cliente pede os dados uma única vez. Bom, esse parâmetro aqui chamado de RTT, o Round Trip Time, é o tempo que demora para um pacote de dados sair do cliente e ir até o servidor e retornar ao cliente. Não sei se vocês assistiram a um vídeo que foi proposto na aula passada, chamado de Warriors of the Net. Era um vídeo que estava no material complementar. Lá mostrava um cliente, né, clicando num link, e esse link navegando pela internet, indo até o servidor e trazendo como resposta a solicitação do cliente. Então, o tempo que demora para esse pacote sair do cliente e até o servidor e voltar, nós chamamos de RTT. Para a versão HTTP 1.0, são muitos RTTs, então são muito tempo que demora para que uma página inteira seja aberta no cliente. Já para a versão HTTP 1.1, nós temos menos RTTs, uma vez que o cliente conecta, uma vez apenas, faz o handshake de 3 vias, e esse handshake só acontece no final, quando ele já tiver obtido todos os objetos daquela página. Falar um pouquinho aqui sobre o servidor Apache, né? Vocês vão ter mais informações na aula da semana, né? Na aula presencial, no encontro presencial da semana. É o servidor mais utilizado, é o mais popular, principalmente por ser gratuito, né? Não tem custo. E é um servidor que funciona tanto no Linux, né? Tem versões também para o Windows. Mostrando aqui novamente essa figurinha clássica, né, de aplicação cliente-servidor. Nós temos de cá o Apache, e agora sim, falando sobre o Apache 2, que é a versão que nós instalaremos durante o encontro presencial. O Daemon Apache 2 são vários arquivos de configuração, que eu vou falar sobre alguns deles aqui logo na sequência. Aqui então a versão mais antiga do Apache, o HTTPD e o httpd.conf, e o Apache 2, trazendo o Apache 2.conf e outros includes, outros arquivos, como arquivo de configuração. A instalação desse serviço é feita lá no Linux, usando o comando sudo, espaço apt-get, espaço install, espaço Apache 2. Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso durante a semana. Depois de ter instalado esse aplicativo, nós temos aqui as configurações. É criado um diretório de configurações dentro desse diretório etc. Então, em /etc é criado o Apache 2, né, o diretório de configurações do Apache. Temos aqui como arquivo principal o Apache 2.conf, com algumas diretivas de configuração. O ports.conf, onde são configuradas as portas de atendimento do serviço. A principal porta é a 80, né, a porta padrão é essa. O diretório chamado de sites available, com as configurações dos hosts virtuais. E os sites enable, os hosts virtuais que estão ativos. O que são esses hosts virtuais? Imagina que um portal, um grande portal, por exemplo, tenha diversos clientes. Para cada cliente vai ser criada uma configuração separada, e o cliente vai ter acesso somente à sua configuração. Uma vez que o cliente já, por exemplo, pagou a mensalidade lá do provedor, ele é ativado, ele é habilitado aqui e colocado os arquivos de configuração dele dentro desse diretório chamado de Sites Enable. Não se preocupem com isso agora, eu só estou listando para vocês aí quais são os principais arquivos, mas vocês vão trabalhar com esses arquivos durante o encontro presencial dessa semana. Bom, espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre o HTTP. É um protocolo com muitas funcionalidades. Nós vamos ter a oportunidade de fazer as configurações dele durante a semana. E eu vou ficar aí disponível para esclarecer as possíveis dúvidas decorrentes da aula e do material que vocês fizerem a leitura durante a semana.